Meu nome é Márcia, tenho 45 anos e quem foi torturado foi o meu pai. Meu pai ele foi acusado da morte da minha mãe, na época foi em 1979. Ela morreu, ela foi encontrada morta uma semana depois. Ela foi bandido, tentaram assaltar ela, né? E acho que tentaram fazer alguma coisa a mais com ela, reagiu e mataram ela. E daí, como meu pai e minha mãe eram separados, acusaram ele. Queriam alguém, né, para que fosse, a polícia queria descobrir alguém e colocaram a culpa nele, né? Daí um dia prenderam ele quando ele estava saindo do trabalho dele, né, que ele trabalhava à noite, ele era vigia noturno. Daí quando 6 horas ele estava saindo do portão da firma, prenderam ele. Ele ficou o dia inteiro com os policiais, levaram ele para uma cela e botaram ele no pau de arara. E torturaram ele de tudo quanto é forma. Deram choque nele, bateram nele. Meu pai contava coisas para nós, que ele ficava com vergonha de contar para nós. Que tinha eu com 12, minha irmã com 10, meu irmão com 8 e outra irmãzinha tinha 7 anos. Daí ele falou assim que quando ele estava sendo torturado, ele não aguentava mais. Às vezes ele tinha vontade de falar que foi ele, para parar com aquela tortura, né? Porque ele não aguentava mais apanhar. Daí vinha na mente dele, eu e meus irmãos, né, tudo pequenininho, e ele tinha medo de deixar nós sozinhos. Ele pensava, não posso fazer isso. E ficou o dia inteiro sendo espancado. Nossa, eles fizeram assim, coisas terríveis com ele, assim. Meu pai contava assim para nós, assim, botaram mangueira nele, dentro do ânus dele, dentro da boca nele, e dava um choque nele. Batiam na sola do pé. Eu sei que meu pai veio embora muito machucado. A língua dele estava toda preta. E ficou o dia inteiro lá apanhando. Daí ele chegou em casa, o camburão ainda levou ele para casa. Ele chegou em casa, ele não conseguia nem descer do carro. Eu e minha irmã com 12, eu com 10, tivemos que ajudar ele a sair do carro, porque ele não conseguia sair do carro. Ele estava muito machucado, muito fraco. E ficou aquelas marcas por meses. E coisas que fizeram com ele lá dentro, ele tinha até vergonha de contar para nós. Nunca descobriram quem matou minha mãe. Depois ele foi liberado, assim, para a polícia, pararam de acusar ele, né? Porque como minha mãe morreu numa segunda-feira durante o dia, e durante o dia ele conseguiu provar que ele ficou o dia inteiro em casa, ele não saiu de casa. E todos os vizinhos viram ele em casa, porque ele, naquele dia, assim, por felicidade dele, né? Por sorte dele, naquele tempo existia a valeta céu aberto em frente das casas, né? E naquela segunda-feira ele tirou o dia para limpar a valeta. E todo vizinho que passava via ele e parava para conversar. E os vizinhos da nossa rua e o pessoal que trabalhava com ele na época fizeram abaixo-assinado para falar que não foi ele que matou minha mãe, que ele estava em casa, que todo mundo viu ele naquele dia. Daí pararam de acusar ele, né? A investigação continuou, mas não chegou em nada, não descobriram quem matou ela. Mas ele foi torturado, né, pela morte dela. Os policiais foram lá na nossa casa, né? Esse mesmo dia que torturaram meu pai para levar ele, só que eles chegaram sozinhos lá. Porque eu acho que nós não podia dar depoimento, apesar de menor, e eles chegaram lá fazendo um monte de perguntas para mim, para meus irmãozinhos, né? E minha tia que estava cuidando de nós ali, né? Daí veio uns coleguinhas nossos lá da rua de baixo e falaram assim para mim, para minha irmã, que a gente era mais velha em casa, né? Que meu pai estava no camburão lá embaixo, na outra rua. Daí a gente correu lá, né? E o carro da polícia estava parado na rua de baixo, lá embaixo, lá. E daí a gente chegou no camburão, eu vi meu pai dentro do camburão. Nossa, aquela imagem, assim, não dá para esquecer nunca, assim, sabe? Ele bem triste, assim, acho que com vergonha, com dó, não sei, de nós, assim. E daí, meu pai tinha mania, assim, de chegar em casa com bala. Sempre ter alguma coisinha gostosinha pra nós, né? Ele tinha uma balinha na bolsa dele. E ele queria passar a bala pra nós, e no camburão, eu lembro, assim, que tinha a janela do camburão, era cheia de bolinha. Metal vazado de bolinha. Ele tentava passar bala no buraquinho da balinha, não conseguia, de tão fraco que ele estava, ele pegava a bala e ficava tremendo do lado de dentro do camburão, tentando passar a balinha pra nós do lado de fora. Isso, assim, me marcou muito, assim, sabe, de ver meu pai naquele estado, triste, machucado, indefeso ali dentro, naquele camburão, né, sem poder fazer nada, né. E nós ali fora, olhando pra ele ali, naquele camburão. Chegou todo machucado em casa. Ele ficou dias depois, assim, sabe, sem poder tomar banho sozinho, nós tínhamos que ajudar ele. Nós era criança, nós tínhamos que ajudar ele. Eu fiquei um tempão colocando a meia no pé dele, porque ele não conseguia se abaixar. Os pés dele ficou tudo inchado, a sola do pé dele estava preta. Porque ele falava assim, parece que batiam na sola do pé dele. E eu fiquei um tempão colocando meia nele, ajudando ele a colocar sapato, porque ele não conseguia se vestir sozinho. Ele tinha que trabalhar.
todo dia, ele nunca parou de trabalhar por causa dessa tortura, assim, ele estava bem machucado, ele ia trabalhar, mesmo machucado, tudo ele foi. Você vê aí tanto tempo que você passou, né, porque isso aconteceu em 1979, né, e até hoje acontecem as mesmas coisas por aí, todo dia acontece morte, né, com mulheres, né, com criança, com tanta gente, e eu lembro, assim, e sofro com isso, assim, sabe, sofrer pela minha mãe, que a gente não teve nem tempo quase de chorar por ela, pela saudade dela, pela falta que ela fez para nós, porque logo começou essa perseguição com meu pai, né, começaram a acusar ele, né, então a gente foi muito triste para nós crianças, assim, a gente sofreu demais na época.